Olá, bem-vindas a mais uma Paper Class. Hoje a nossa Paper Class de número 46. Há 46 semanas já estamos aqui falando sobre assuntos de arte com papel, escultura em papel mais especificamente. Se você é nova ou novo por aqui, sejam bem-vindos, se inscrevam no canal. Curtam o vídeo também, ajuda esse canal a crescer e a gente divulgar mais esse conteúdo para mais pessoas ainda. Hoje eu trouxe um assunto que costuma causar algumas dúvidas e é uma das perguntas que eu mais recebo nas minhas redes sociais, que são como eu posso dar um volume a mais nas minhas peças, né? Como dar mais volume na minha escultura em papel. E, na verdade, muitas vezes o que a pessoa quer dizer não é em dar mais volume, mas na verdade verdadeira, ela tá querendo dizer em como dar mais profundidade. E é isso que a gente vai falar nessa aula aqui. E por que mais profundidade e não volume? Antes da gente começar a falar sobre a parte prática mesmo, que é como dar a profundidade, a gente vai esclarecer um pouquinho o que é esse tal do volume. O volume ele é considerado na arte algo que seja tridimensional, que tenha uma altura, uma largura e uma profundidade. Por exemplo, esse controle aqui ele tem uma altura, uma largura e uma profundidade, que é essa profundidade dele aqui, tá certo? Isso é um objeto assim em 3D. Nas esculturas em papel, normalmente, eu não vou ter essa profundidade, como que eu posso dizer? Essa profundidade fechada, né? Ele não vai ser um objeto tridimensional. Por quê, Sayuri? Porque eu só vou ter a parte de vista de frente e um pouquinho do lado, que é um alto relevo, mais ou menos, né? Que a gente chama de alto ou baixo relevo, né? Na arte. Então, essa é a diferença do volume para profundidade. Então, quando as pessoas me perguntam como dar mais volume, no fundo, elas querem saber como dar mais essa proximidade para as artes delas. Porque no fundo, na escultura em papel, a gente não tem a parte de trás, né? A gente não tem o fundo dela ali, é o bastidor da nossa arte, né? Onde está o acabamento e não é algo visível, não fica visível. Então a gente acaba considerando que a escultura em papel acaba sendo uma arte do tipo bidimensional com um baixo relevo. E isso, o que se encaixa, quais são os tipos de arte que são bidimensionais? As bidimensionais incluem as pinturas, os desenhos, no caso da escultura em papel também, se você trabalhar com papel em camada, se você trabalhar com alguma técnica onde você não consiga pegar e girar o seu objeto, a não ser uma escultura 3D mesmo, ela não vai ser tridimensional, e sim bidimensional. E aí, como dar esse volume para essas peças bidimensionais, Sayuri? Aí que tá a chave da nossa aula. Como? Então, continua seguindo aí que eu vou falar para vocês como a gente dá e também quais os materiais que eu costumo usar e cada um deles como a gente pode usar, tá certo? Então, essa técnica, ela já vem aquela técnica onde bastante gente já conhece na área da pintura, que é a técnica de luz e sombra. E claro que esse daí é um assunto bem profundo da gente falar sobre luz e sombra. Não consigo detalhar muito profundamente, mas a gente vai falar um pouco assim da forma prática, de uma forma que vocês conseguem pegar didaticamente esse conceito da luz e sombra e já conseguir aplicar nos trabalhos de vocês, tá certo? No meu método, eu trabalho bastante essa questão da profundidade com a parte da modelagem. Quem já acompanha meu Instagram, quem já acompanha minhas redes sociais, já costuma ver ali partes do meu processo onde eu modelo as peças de papel para que ela ganhe ainda mais essa profundidade para determinados casos. E por que essa modelagem não é o suficiente? Porque dependendo da obra que você faz, a gente vai precisar se basear num outro pilar do meu método também de criação
de uma escultura em papel, que está disponível nos meus cursos, que é o pilar dos efeitos criados no papel. Eu acredito que hoje a gente tem tanto papel bonito, tanto papel com texturas e efeitos diferentes, que são ótimos para a gente agregar na nossa obra, mas também a gente criar os nossos próprios efeitos no papel, a gente cria uma unicidade, uma particularidade e uma exclusividade essencial para um tipo de arte. Eu particularmente gosto, não é claro um pilar que é primordial, é necessário ter, não é. É um diferencial, é uma coisa diferente. Se você gosta, ok, se você não gosta, se não é seu estilo, também não se sinta pressionada. Então, se você gosta de trabalhar um pouquinho mais esses efeitos, dá mais um pouquinho dessa profundidade, continua aí que a gente vai falar um pouquinho. Então, voltando um pouquinho lá naquela técnica, da técnica de luz e sombra, o que eu tenho de mais primordial e de ponto de início para você começar a estudar sobre esse assunto, começar a perceber e olhar com um pouco mais de cuidado para esse assunto? Sempre pense em o que você está vendo, o que está mais perto é sempre o que está mais claro, mais iluminado e mais visível. E o que está mais longe, mais fora do nosso alcance, vai ser algo um pouco mais escuro, um pouco mais... Talvez você só enxergue as silhuetas, você não vai enxergar os detalhes. Pense numa paisagem. Você procurando uma foto de uma paisagem, assim, normalmente as partes da frente da paisagem são partes onde você consegue identificar ali as árvores, folhagens, flores, e a parte mais longe são partes menos visíveis. Um exemplo bem prático, bem fácil de você entender isso, são aqueles desenhos que a gente fazia na escola, onde tinha as montanhas lá no fundo, o sol lá no fundo, e que normalmente, se a gente pegar uma foto ou uma pintura, esses itens lá do fundo vão ser sempre só uma silhueta, vão ser em cores mais escuras, para você poder trabalhar que aquilo lá tá mais no fundo. Então, coisas mais profundo não, né? Coisas mais lá no fundo da nossa imagem, da nossa peça, vão estar mais claras. Tá, ok, senhor, eu entendi isso quando você falou, quando se trata de uma paisagem. Mas e um objeto qualquer? Vamos pegar aqui uma mexerica. Temos aqui uma mexerica e como eu vou entender o que está mais claro nessa mexerica? Aqui vocês conseguem enxergar que aqui a parte da frente na mexerica, é a parte onde a luz está estourando. Então, aqui, obviamente, está mais claro. Aqui no fundo, vocês conseguem perceber que o tom alaranjado dela tá um pouco mais escuro? Então, é isso que vai fazer a diferença. Aqui, essa parte da beiradinha, de baixo, porque ela é redondinha, e aqui do outro lado, ela vai estar mais escura. Então, sempre pensando de onde vem a luz. A luz tá vindo, nesse caso da mexerica, tá vindo pra frente. Então, a luz tá estourando aqui, ó. Veja que aqui, ó, no meio da mexerica, se a gente pode observar um pouco mais, vocês conseguem enxergar até um ponto de luz, que a gente costuma dizer isso nas pinturas, né? O highlight, que é o ponto de luz, é o ponto onde a luz está estourando, que é aqui bem no centro dela, que é onde a luz está vindo. Se ela viesse daqui de cima, a luz, obviamente, o que vocês estão vendo dessa mexerica aqui ia ser diferente. Aqui ia estar mais claro, aqui ia escurecendo a partir da metade para baixo, e aqui no final ia estar muito mais escuro do que vocês estão enxergando agora. Então, comecem a perceber esse tipo de comportamento da sombra, né? Eu costumo falar que o estudo de luz e sombra, você consegue estudar em qualquer horário, em qualquer lugar. É só você observar o objeto que você está vendo e ver, qual é o ponto mais escuro, onde que eu faria sombra nesse objeto, né? Eu acho que é uma coisa bem bacana. E depois que a gente tem isso em mente, obviamente, você pode pesquisar sobre mais esse assunto. A gente tem bastante pessoas na internet que ensinam isso por desenho, ou por pintura, ou por aquarela. Aí você escolhe a técnica que você mais se identifica para você poder pegar melhor esse aprendizado, ou até mesmo vai treinando e vai colocando em prática, que isso não tem jeito.
Você tem que colocar tudo aquilo que você vai observando, tudo aquilo que você vai aprendendo na prática, porque senão não vai funcionar muita coisa, tá certo? Então, depois que tem tudo isso em mente, a gente vai falar um pouquinho sobre como, então, Sayuri, ter essa profundidade, treinar, estudar e praticar isso dentro do mundo da nossa escultura em papel. Eu preparei aqui 5 formas, 5 tipos, que são os tipos que eu abordo nos meus cursos. São os tipos onde eu vou trazer aqui para vocês como cada um a gente precisa tomar um certo cuidado, como usar cada um deles. E também trouxe alguns exemplos para a gente começar a falar. Então, o primeiro item, a primeira forma da gente dar mais profundidade é a modelagem da peça. Então, aqui, ó, eu trouxe para vocês uma foto da bailarina, onde você observa a saia dela, qual é o estilo da modelagem. Aqui, eu quis fazer a modelagem para que a saia ficasse esvoaçante, que ela estivesse realmente voando e, ao mesmo tempo, trouxesse ali as características importantes da saia, inclusive, como a saia é, trazer essa leveza da saia. Essa daí é uma escultura que eu ensino no meu curso Papel e Arte. Se você quer conhecer um pouquinho mais, tem o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, para você poder entender. É uma segunda escultura em papel que você aprende no curso. É uma escultura que a gente faz baseado a partir de uma foto. E aí, a gente aborda bastante essa questão da modelagem. Então, aqui eu trouxe como exemplo essa modelagem da saia da bailarina, justamente para vocês poderem enxergar que é um movimento, né, que eu quero trazer ali para minha escultura em papel. É um movimento que faz com que você, observador, olhe aquilo lá e perceba que ela tá com a perna levantada, mais do que a própria escultura em papel, né? Ela tá ali com a perna levantada, mas a saia tá voando, tá leve. Esse movimento deu a leveza dela. Então, a modelagem, ela faz toda a diferença e por isso é a nossa primeira forma de trazer essa profundidade para a escultura em papel. A segunda forma, a segunda estratégia para você trazer a modelagem já é essa parte da colagem estratégica. A colagem estratégica é um dos pontos que eu mais falo nos meus cursos também, e onde eu falo para vocês que nada adianta da gente modelar uma peça linda e maravilhosa, só que na hora de colar a gente cola a parte errada. Se a gente acabar colando a parte errada daquela peça, a gente vai acabar tirando aquela profundidade que a gente quer, né? Aqui o exemplo, eu vou dar um exemplo um pouquinho dos pássaros. Se você for ver, você vê uma sombra aqui da asa voando. Então, para ter essa asa voando, precisou ali ter uma colagem. Se você fosse passar uma cola, talvez na peça inteira, não ia funcionar. Então, teve que ter uma parte dessa colagem estratégica para você poder colar. Ali embaixo também, onde tem areia, onde elas estão sentadas, também teve essa parte da colagem estratégica. Os cabelos, o sol lá no fundo. Então, tudo isso precisa pensar na hora de colar, porque nada adianta você modelar as peças e na hora que você for colar, você acabar passando cola em lugar onde vai chapar a sua modelagem, vai acabar com a modelagem que você fez. Nesse caso, por exemplo, até mesmo da areia, não teve uma modelagem. Foram pedaços de papel onde fui colando. Só que se eu colasse de forma normal, né? Passando cola da peça inteira, por exemplo, não conseguiria trazer esses efeitos da areia fofinha. E é esse o diferencial da colagem estratégica e onde minhas alunas também sempre gostam de fazer, porque sabem que dão resultado esse tipo de colagem. Então, você mudando o tipo de colagem já vai mudar e muito o seu trabalho. O terceiro ponto, que a gente já entramos, né, numa parte mais de técnicas. É uma técnica bem simples e que praticamente todo mundo tem em casa, que é o lápis de cor. Nossa, sério, mas lápis de cor... O lápis de cor, muita gente torce o nariz quando a gente fala sobre lápis de cor.
Muita gente não dá o real valor porque acham que é um material muito simples, que é um material escolar e que não tiram bom proveito dele. Eu sei que, assim, existem materiais, desde os mais baratinhos escolares até os profissionais, e que isso sim faz diferença no seu trabalho. Mas, se você está começando agora, se você faz por hobby, se você está fazendo para você mesmo, ainda não vende, faça testes de sombreamento com lápis de cor. Estude um pouquinho, procure pessoas na internet que são especialistas em desenhar com lápis de cor, porque isso nada é como uma técnica. Existe uma técnica certa de você pintar com lápis de cor. Não é você sair rabiscando assim, pegar o lápis e sair pintando assim retinho, pintando retinho. Não, existe uma técnica para você pintar com lápis de cor, principalmente quando a gente vai fazer essa questão do sombreamento. É muito, muito, muito interessante. Isso daí depois rende também uma aula de sombreamento, que eu acho bem bacana também de fazer. Inclusive, eu vou até deixar anotado aqui para criar uma aula sobre isso também, para falar do sombreamento. Então, o lápis de cor, deixa eu até colocar o exemplo que eu separei para vocês. Ó, esse daqui foi uma encomenda que eu fiz do Leonardo da Vinci, onde eu usei tanto a técnica de lápis de cor quanto aquarela. Aquarela a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas o lápis de cor aqui tá muito presente nos sombreamentos. Eu fiz o sombreamento na barba, vejam que aqui perto, próximo do rosto, tem um sombreamento entre aqui as partes da barba. Existe um sombreamento também que foi feito com lápis de cor. Aqui em cima no chapéu dele também eu fiz os riscos com o lápis de cor e a pintura mesclada com a aquarela e depois com lápis de cor. Isso tudo faz parte da técnica. Então, aqui no chapéu, você vê que a aba do chapéu aqui atrás, ela tá mais escurinha. Então, aqui eu acabei usando lápis de cor mesmo para sombrear. Isso tudo com a técnica que eu falei para vocês de pintura com lápis de cor, gente. Não menosprezem esse material, é incrível. E como é um material de fácil acesso, a gente tem muito fácil em casa. Você consegue usar e aproveitar bastante desse tipo de material. Não menospreze. Tá certo? Quarto material é o giz pastel. Esse queridinho que eu adoro, vocês que me acompanham nas redes sociais veem bastante. É o material que eu acho mais simples também de fazer um sombreamento, porque ele deixa ali uma sombra mais suave, uma sombra sutil, quase que uma sombra natural, porque você não percebe o degradê dele ali, fica sendo uma coisa bem sutil, coisa que com lápis de cor ele acaba ficando um pouco mais difícil de fazer, não impossível, mas é um pouco mais fácil de fazer do que com lápis de cor. Então você consegue usar o giz pastel tanto com pincel, com a ajuda de um pincel, aplicando, né, com um pincel, quanto com algodão, ou até mesmo o dedo, dependendo da peça que você vai fazer, você consegue usar o próprio dedo para esfumar isso e trazer esse sombreamento. O exemplo que eu trouxe aqui do pastel também é de uma folha, então aqui tem até a caixinha do giz pastel. Eu costumo usar um pincelzinho também para fazer esse sombreamento. Então, aqui na parte de baixo da folha, né, eu tenho esse verde um pouco mais escuro. Aqui na base da folha também eu usei um verde mais escuro, usando com o pincel. E até o vermelhinho que eu trouxe aqui, eu acabei trazendo o vermelhinho com o giz pastel, mas isso é um outro assunto, porque isso daí já são os efeitos do papel, não entra na parte de sombreamento. Mas ali, a parte verde mais escura foi sim com o giz pastel, tá certo? É uma forma bem simples de você esfumar, se você não tem essa experiência. Tem caixinhas de giz pastel bem em conta, que você consegue comprar. Não são tão caras. Vai testando ali, criando esse tipo
de familiaridade com esse material, porque é um material que, se você faz escultura em papel, alguma arte em papel, vai ser muito, muito, muito útil para você e você vai gostar bastante do resultado também. Fica aí a minha dica. E a quinta e última forma de trazer mais profundidade ainda para sua escultura em papel é a aquarela. A aquarela também é um material que eu costumo usar nas minhas obras. Eu comecei a usar lá no comecinho só a aquarela. Eu não usava muito o giz pastel, porque eu não tinha muita familiaridade. E o material que eu tinha era um lápis aquarelável. Então, o lápis aquarelável eu conseguia tanto usar a técnica ali de pintura do lápis de cor, que eu fiz um curso para aprender a usar essa técnica e pintar realmente com o lápis de cor, para saber qual era a forma certa de pintar com lápis. E aí ele também me ajudava na parte de aquarela, porque como era aquarelável, eu conseguia usar os efeitos de aquarela. Aqui eu separei 2 exemplos. Um deles foi esse quadro da Pequena Sereia, onde você vê que aqui os detalhes embaixo do mar, percebam que um lado do rio, na verdade, do lago aqui, ele tá um pouco mais clarinho. Aqui do lado direito ele tá um pouco mais escurinho. O barco também, aqui embaixo, ele tá um pouco mais escurinho. Foi todo feito na aquarela. A pá aqui, para dar esse efeito de madeira, que também é um dos efeitos que eu ensino lá na biblioteca de efeitos do meu curso, que eu também faço com a aquarela mesmo, né, em si. Então, eu tenho aqui todo o trabalho do sombreamento com a aquarela. Esse daqui é um dos exemplos. E um outro exemplo também foi uma árvore que eu fiz com o próprio lápis aquarelável. E aqui eu fiz o sombreamento. Vejam, o topo da árvore aqui tá mais claro, que foi aquilo que a gente conversou. E a parte mais para baixo da árvore é uma parte um pouco mais escura, porque é a parte que está com a sombra. Então, isso é um trabalho que você também consegue fazer e conseguir esse acabamento legal com a aquarela. Eu acho que a aquarela ela é um acabamento bem sutil, mas exige um pouquinho de prática. Não é fácil a gente lidar, principalmente quando você for trabalhar com a aquarela mesmo em si, tem os lápis aquarelável e tem a aquarela mesmo em si. Elas são um pouco difíceis de você controlar ali a água com o pigmento. Existe sim a técnica da aquarela, mas se você gosta, se você acha que é legal para você, pegue um lápis ou pegue um estojinho de aquarela mesmo, menorzinho, e vai ali trabalhando, fazendo testes, que você vai ver o resultado que você vai ter para esses tipos de trabalho. Quando eu comecei essa questão de sombreamento, eu vou até abrir um parênteses aqui, eu fazia sombreamento com carimbeira, e dava muito certo, ficava muito legal. Eu fazia com a própria carimbeira e fazia os efeitos de sombreamento com carimbo. Então, essa fica até uma dica plus para vocês que têm aí já esse material em casa, se vocês trabalham com algum tipo de coisa com carimbeira, é legal para vocês poderem exercitar e ir treinando também, porque vocês vão ver, faz muita diferença esse sombreamento. E é claro, voltando naquela máxima do que, Sayuri, eu preciso fazer isso para ficar bonito? Não, não precisa. A arte é sua. A arte, quem vai definir o estilo é você mesma. E você vai saber o que é melhor. Se você prefere fazer com sombreamento, se você não gosta de fazer com sombreamento, isso fica a seu critério. Tá certo? Então, pessoal, a nossa aula hoje foi para falar um pouquinho mais sobre essa questão da profundidade, para vocês tirarem de vez essa dúvida da cabeça. Então me contem aqui nos comentários se vocês gostaram, curtam o vídeo também e mandem os comentários aí o que vocês acharam da aula e mais algumas dúvidas que vocês querem que eu traga aqui nas próximas Paper Class. Tá bom? Então, um beijo, uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau!